que nós façamos. E não é à toa. A Bíblia fala, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. E esta ordem, dada pelo Espírito Santo, na palavra de nosso Deus, irmãos, é tão importante, que logo em seguida, deixa entender que deixar de congregar nos leva a cair no engano do pecado, para que nós não sejamos enganados pelas astúcias do diabo, e assim deixemos de ter comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não pode acontecer. Por isso nós estamos aqui, estamos juntos, mais uma vez. Por isso estou sorrindo aqui no púlpito. Por isso eu procuro manter o meu semblante. Procuro não é necessário procurar, mas é algo que eu amo fazer, que é pregar a palavra e olhar para os irmãos e entregar a mensagem do nosso Deus. E nessa noite, queridos, nós precisamos entender o que significa a palavra rededicar. Dedicar é uma palavra que nós conhecemos razoavelmente, não? Dedicar, ter uma dedicação. Então, uma pessoa dedicada ao seu trabalho, dedicada aos estudos. Pode ver que os jovens, os estudantes, dedicados ao estudo, são aqueles que saem melhor na escola, né? São as melhores notas, né? Eu lembro de um dos meus filhos que, rapaz, todo final de mês era uma luta, né? Então, tem um deles, não vou mencionar o nome, né? Vou falar no geral, um dos 3 filhos, né? Que no final do mês, rapaz, fazia as provas e quando tirava 5,5, era uma festa. Era uma maravilha. Tirava uns 6, tinha nem 6. Eu falei, rapaz, tudo a mais, tirou 7 aí pelo menos, né? Uns 8 e tal. Mas era a alegria dele tirar pelo menos uns 6,5 e tal, eu sempre passava, né? Agora, outros dos meus filhos não chegavam em casa sem pelo menos uma nota 9,5. A maioria das notas era 10. Então, a gente tem que tomar até cuidado para não ficar puxando muito a brasa para a sardinha, né? Para não deixar os outros chateados. Mas tudo depende da dedicação que a pessoa investe naquilo em que está fazendo. Então, se nós temos uma dedicação no trabalho, vai acontecer como eu vejo alguns irmãos aqui experimentando. Essa pessoa é sempre procurada para o trabalho. Ela não precisa procurar muito emprego, não, ela logo acha, porque tem um histórico excelente, tem uma carteira de trabalho recomendável e tem um conhecimento da sua profissão, né? Até a palavra de Deus diz que se nós formos peritos naquilo que nós fazemos, seremos colocados entre os reis, né? Então, muitos profissionais que nós temos aqui mesmo nessa igreja, são muito procurados por causa da excelência do seu trabalho, por causa da sua dedicação. Então, vai fazer um trabalho, procura fazer com esmero, né? Com perfeição, entrega o trabalho pronto, que a pessoa olha assim, puxa, que lindo que ficou esse trabalho. Então, é natural. Mas o chamado nessa noite é para rededicarmos a nossa vida na presença do nosso Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão, especialmente minha querida irmã. Você vive rededicando a sua casa. É porque nenhuma dona de casa gosta de ver a casa suja, as paredes manchadas, né? As coisas mal cheirosas dentro de casa. Todas as donas de casa vão, pelo menos uma vez por semana, estão fazendo uma rededicação da sua casa, para entregar a sua casa num estado de limpeza,
amada, e etc. Eu acredito que todas as irmãs aqui, pelo menos a maioria delas, se preocupam com isso. Enquanto as coisas não estão bem feitas, a nossa vida diante de Deus deve ser não somente uma vida dedicada, mas uma vida de rededicação. Rededicar, então, é continuar dedicando e verificar se tudo na minha vida está de fato contribuindo para que o meu Deus seja glorificado, para que Ele se agrade de mim, para que o meu Deus goste do que eu estou fazendo, para que o meu Deus participe do que eu estou fazendo. Porque se eu temos um amigo, né, o Matheus, eu conheci o pastor Lindenberg, Jardim de Novaes, né, está morando agora nos Estados Unidos, né, com a família. E ele dizia uma frase muito simples, né, e muito interessante e bem prática. Ele dizia assim: faça tudo direitinho, que Deus abençoe. Faça tudo direitinho, que Deus abençoe. Eu estava sentado agora ali, estava também adorando a Deus, juntamente com os irmãos, e eu estava dizendo: Espírito Santo, usa essa noite a vida do teu servo, para que a mensagem seja uma mensagem de rededicação, uma boa mensagem, uma palavra que traga não somente o conforto, mas traga também um encorajamento extraordinário, algo que renove a nossa vida, né? Para que a nossa vida reflita realmente a luz do nosso Deus, que nós reflitamos a luz do nosso Deus nas nossas vidas. Então, o propósito dessa palavra é que nós tenhamos hoje uma festa de rededicação do nosso tempo, do tempo da nossa vida, de nós mesmos, na presença do nosso Deus. Quem entendeu isso e gostaria de fazer uma dedicação da sua vida, e quem sabe uma rededicação da sua vida na presença de Deus? Deixa eu te falar primeiro o que vai acontecer para que essa rededicação aconteça. O nosso tempo vai ser vistoriado pelo Espírito Santo. A vistoria não será de um engenheiro, de um arquiteto, de um coordenador de limpeza, de um pintor, de um empreiteiro. Será feito pelo Deus vivo e todo-poderoso, que já habita em nós. O próprio Espírito Santo está vivendo dentro de nós. Então, nós vamos dizer a Ele: Senhor, analisa a minha vida. Senhor Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes quando eu me assento e quando me levanto. Tu me conheces, Tu conheces o meu pensamento antes que a palavra chegue na minha boca. Tu já conheces todas. Tu sabes qual é a minha intenção, qual é a minha esperança. Tu sabes qual é a minha motivação. Por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu não estou fazendo tal coisa? O Senhor sabe tudo. Então, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho puro. É isso que nós queremos realmente, que o Espírito Santo faça uma vistoria na nossa vida e faça uma limpeza no nosso interior. Porque hoje, irmãos, eu vim aqui para o prédio. Você sabia que eu tomei banho antes de vir para cá? Eu peguei um sabonete que eu gosto muito, chama-se Raiz do Oriente, é perfume. Sabonete bom, cheiroso. Minha esposa ama. Toda vez que eu tomo banho com esse sabonete, todo dia, né? Ela praticamente todo dia diz assim: que perfume bom. Eu já falo para ela: me dá um beijinho aí então. Isso gera algo agradável. E use uma roupa. Hoje eu pus uma camisa social, irmãos. Está certo que eu dobrei a manga, mas tudo bem. Não é tão social assim. Para me pegar, passei um perfume por fora. Por dentro só Deus sabe. Por dentro só o Espírito Santo.
tem condições de dizer como nós somos, quem nós somos e o que precisamos. Se fazer uma pergunta, responda essa pergunta levantando a sua mão, por favor, se você quiser. Você precisa rededicar alguma área da sua vida na presença do nosso Deus? Rededicar a sua palavra, suas palavras, as palavras que você diz. Rededicar seus sentimentos. Rededicar o que você faz. Rededicar os seus relacionamentos na presença de Deus. O que você precisa rededicar? Dizer: Senhor Deus, isso aqui eu preciso apresentar diante do Senhor para saber se o Senhor vai limpar, se o Senhor vai tirar, o que o Senhor vai fazer. Será que nós temos coragem nessa noite de chegar na presença do Senhor? Senhor Deus, eu quero que o Senhor tire da minha vida tudo aquilo que o Senhor me está mostrando, tudo aquilo que está me puxando para outra direção, ao invés de me impulsionar diretamente para Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Nós temos coragem para isso? Queridos, se a minha vida, a nossa vida, está passando por uma situação em que está difícil para mim adorar a Deus, servir ao Senhor, estar disponível na casa de Deus, na igreja de Deus vivo, como membro do corpo de Cristo, para fazer a minha parte na obra do Senhor, se porventura eu estou tendo dificuldade para fazer isso, alguma coisa está errada. É hora de nos rededicarmos. Algum hábito, algum costume, alguma falha, algum vício de comportamento. Muito bem, você rededica a sua vida, meus irmãos. A palavra de Deus diz, os textos estão todos aí mesmo no PowerPoint. A Bíblia diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Não glorifica a nós, mas ao Pai que está nos céus. As pessoas vendo o que nós fazemos, vendo o nosso estilo de vida, quem nós somos, como vivemos, glorifiquem a Deus. Assim, olha só, essa pessoa, eu nunca me esqueço, gosto de contar esse testemunho, irmãos, quando eu trabalhava no mercado de trabalho, né? E depois fiquei mais do que, estou ainda, né? Mais do que 30 anos, agora mais do que 35 anos, como pastor, pregando a palavra, aconselhando, etc. Mas eu estava trabalhando na Credicar de São Paulo, e um dia eu resolvi dedicar a minha vida. E fiz isso, algumas coisas simples que eu fiz. Por exemplo, eu comecei a levar um versículo escrito todos os dias e colocar na máquina onde trabalhava. Eu fixava aquele versículo na máquina e ficava trabalhando e dava uma olhada no versículo e ia meditando naquele versículo, devorando aquele versículo. Todo dia eu levava um versículo diferente. E tratava as pessoas de uma maneira cordial, com alegria, com simpatia. Perguntava para as pessoas se elas precisavam de oração, conversava com os meus colegas, etc. Então, estava à disposição deles. E em determinado dia, alguém chegou para mim, plantou no meu ombro e fez uma piadinha e soltou um palavrão. Não é? Eu não tive reação nenhuma a respeito disso, só olhei para a pessoa, mas um outro colega saiu do lugar dele e veio: escuta, você não sabe que o Osmar é crente? Veio me defender.
Mas ele não gosta desse tipo de brincadeira. Eu nunca tinha falado que não gostava daquele tipo de brincadeira. Eu nunca tinha reclamado de nada. Você não sabe disso? Não, pode deixar, não tem problema não. Tudo bem. Aí o rapaz que fez a brincadeira pediu desculpa. Poxa vida, me desculpa. Rapaz, eu esqueci. Estou vendo até que você tem aqui um versículo da Bíblia, né? Tudo bem, é isso aí. Isso não aconteceu só uma vez, aconteceu outras vezes. Porque a gente está trabalhando não é silêncio, irmãos. Mas o coração da gente transbordando com a presença de Deus faz diferença onde quer que nós estejamos. Há uma luz que brilha, uma luz que sai de dentro para fora, e ela brilha. Ela brilha e as pessoas veem o brilho do Senhor. Também a Bíblia fala, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, vamos lá. Agora uma coisa séria: sem fogo não há luz. Todas essas lâmpadas estão funcionando em função do fogo gerado pela eletricidade. Tem as lâmpadas chamadas incandescentes, não é? Que são aquelas lâmpadas que tem os dois fiozinhos e quando eles estão ligados um ao outro, então eles incandescem. Para acender luz, tudo precisa encandecer, senão a luz não acende. É necessário haver a energia do fogo por trás. A eletricidade tem a energia do fogo, ela produz fogo. Tanto é que uma instalação elétrica, quando não funciona bem, corre o risco de haver um incêndio naquela casa. Então guarde bem essa frase, porque sem fogo não pode existir luz na nossa vida. E essa é uma realidade, irmãos, que está na palavra de Deus e no simbolismo do templo e também do tabernáculo, porque havia 3 coisas que queimavam no templo de Deus no Antigo Testamento e até hoje em Israel: o candelabro de ouro, o altar do incenso e o altar do sacrifício. Tudo que era mais importante dentro do tabernáculo, dentro do templo, funcionava como fogo queimando. E tem aqui, irmãos, o altar do incenso que tinha que queimar dia e noite. O candelabro de ouro tinha que estar aceso todos os dias. E o altar do sacrifício, em situações em que era necessário mostrar que o povo estava em pecado, para fazer memória do pecado de Israel, para dizer: o pecado está presente, precisa ser tirado da vida do povo. Essas coisas ainda continuam valendo para os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Apocalipse 1 mostra que o candelabro é a igreja local. Tudo bem? Todos concordam? O candelabro mostrado em Apocalipse 1 é a igreja local. Então, na igreja existem aqueles que são chamados anjos da igreja, aqueles que são os dedicados ao ministério de cuidar da igreja. Eles são chamados para serem os pastores da igreja. Muitas vezes também profetas, profetizam. Eles também são administradores. Eles são mestres. Então, eles têm a incumbência de cuidar do rebanho de Deus. Eles são realmente líderes capacitadores. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 4, que os 5 ministérios, que são chamados 5 ministérios de governo da igreja, têm a incumbência de capacitar os santos e habilitar os santos para o desempenho do serviço na casa de Deus. É por isso que nós estamos aqui no púlpito ensinando a palavra, para mostrar o que é preciso fazer, como se faz. O que a Bíblia diz a respeito disso? É para isso que existem esses ministérios. Esses ministérios
funcionam para cooperar com cada membro da igreja. Isso não faz do pastor ou do líder, ou aquele que tem um chamado como esse, uma pessoa melhor que os outros. É a mesma coisa. Todos nós somos iguais. Então tem muitas pessoas que estão sentadas ouvindo a palavra que agradam mais a Deus muitas vezes do que a pessoa que está pregando. Então nós não podemos ter como vamos dizer assim, uma distinção especial ser líder de uma igreja, ou líder de um projeto da igreja, ou de um ministério da igreja. Não! Isso nos torna servos da igreja de uma maneira ainda mais profunda, mais significativa. Então, o candelabro é a igreja. Suas lâmpadas são todos aqueles que servem no ministério da casa de Deus. Todos os crentes. Então diga comigo, por favor, todos os crentes. Então, todos os crentes são lâmpadas ao servirem na casa de Deus. A igreja aparece em uma cidade, ela brilha em uma cidade, na medida em que os seus membros estão queimando e mostrando luz. Queimar e mostrar luz. Irmãos, tanto é verdade que está queimando, porque o queimar gasta, desgasta. Então essa lâmpada, ela vai ficar brilhando durante um tempo, mas ela está se desgastando. Essas lâmpadas aqui estão em cima da nossa cabeça. Vai chegar um momento que essa lâmpada vai precisar de substituição, porque ela está se consumindo. Agora, um crente que queima na presença de Deus é como a sarça ardente lá do Monte Sinai. Ele queima, mas não se consome. Ao contrário, essa queima chama atenção, porque ele está queimando na presença do Senhor, mas ele não está morrendo por causa disso. Ele está vivendo mais ainda. A sua vida está sendo mais brilhante a cada dia, e ele está mais vigoroso a cada dia na presença do Senhor. Até a sua velhice ainda está dando frutos. Quando eu li esse versículo, irmãos, há 40, 50 anos atrás, 55 anos atrás, quando eu me converti, eu falava, puxa vida, vamos ver mesmo se isso aí é verdade na palavra, né? E olha eu aqui com 68,5. Ainda tão entusiasmado por pegar a palavra como estava aos 15 anos, quando comecei a ensinar na escola dominical para a classe de cordeirinhos. Com 15 anos eu ensinava as meninas e meninas de 6, 7 anos. Comecei o ministério, falei, Senhor, até quando eu vou ter esse ânimo, esse desejo de pregar a tua palavra? Comecei esse ministério há mais de 35 anos. E olha que quanto mais eu tenho, quanto mais me empenho, mais desejo eu tenho de abrir a boca e falar a verdade do nosso Deus diante das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. É importante que a sua luz esteja brilhando. O fogo de Deus queimando em sua vida, para que a luz da igreja aumente e ilumine seu dia a dia, sua família, seu ministério, sua igreja e a sua cidade. Irmãos, atividade não quer dizer que tem fogo queimando. Atividade não quer dizer que tem algo espiritualmente importante acontecendo. Então a pessoa pode ser muito ativa religiosamente, mas é só uma rotina religiosa. Não se trata de queimar na presença de Deus, porque o fogo purifica. É outra função do fogo, purificar. Então quem está queimando o tempo todo, está o tempo todo sendo purificado. Nós lidamos com o fogo todo dia. É tão importante o fogo. Seja o fogão de lenha, seja o fogão a gás, seja o fogão por indução, tem que ter fogo queimando lá. Porque a comida precisa ser preparada, precisa ser purificada. A dona Rosmarina entrega o leite para nós. A primeira providência que a gente tem é o quê? Quando pega o leite in natura, acaba de chegar na sua casa, tem que pôr ele no fogo, deixar ferver. Tem que ferver, ferve ele, para que ele não estrague
rapidamente. O crente que está com o fogo de Deus queimando na sua vida, não estraga. Não estraga, está sendo purificado. Ele é como ouro, que quanto mais fogo, mais purificação ele tem. Uma prata refinada. É maravilhoso quando nós temos a nossa vida constantemente purificada pelo fogo de Deus. Quando nós nos descuidamos, quando nós começamos a nos desgastar com outras coisas, irmãos queridos, a luz de Deus na nossa vida começa a diminuir. Quando não achamos o ritmo certo da nossa vida para servir a Deus em todo o nosso coração, conciliando não a nossa vida espiritual com as nossas atividades diárias, mas conciliando as atividades diárias com a nossa vida espiritual, o governo da nossa vida espiritual sobre toda a atividade que nós temos, trabalho, estudo, relacionamentos. Primeiro, a presença de Deus. Primeiro, o fogo de Deus nas nossas vidas. Primeiro, a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos em Atos, depois que ele tinha ressuscitado, apareceu para cerca de 500 pessoas e falou assim: não saiam do lugar, não saiam de Jerusalém, enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder. No primeiro capítulo de Atos. E no segundo capítulo de Atos, eles estavam já fazendo vários dias reunidos no salão, buscando a Deus, orando, esperando a promessa que Jesus Cristo havia feito, de mandar sobre eles o Espírito Santo. E a Bíblia diz que de repente um fogo veio naquele lugar, um vento impetuoso e línguas de fogo sobre as cabeças de cada uma daquelas pessoas. O Espírito Santo veio sobre aquele lugar. E a palavra de Deus diz então que eles começaram a sair do salão e depois começaram a se espalhar, diz a palavra, por todo o canto que havia, porque havia fogo nas suas vidas. E 6 meses depois daquela reunião no cenáculo, dizem as pesquisas que 250.000 pessoas já haviam sido alcançadas com o Evangelho e entregadas suas vidas a Jesus Cristo. No mundo não se viu nada parecido com isso. Somente o poder do Espírito Santo pode fazer. Muito bem, o altar do incenso, queridos irmãos, deve ser de ouro puro. Deve queimar o tempo todo com incenso puro e permanecer aceso de geração em geração, diz a palavra em Êxodo, capítulo 30. O altar do incenso é a nossa vida dedicada, nossa vida de oração, na presença do nosso Deus. O candelabro e o incenso devem estar acesos o tempo todo. É dever dos sacerdotes verificar se os dois estão acesos e se permanecem assim. É dever daqueles que estão à frente do povo de Deus, ministrando a palavra, servindo a igreja com a pregação do Evangelho, com a pregação da verdade, verificar se a igreja está acesa, se o incenso está subindo. Por isso, uma preocupação, não somente agora com o dia de oração dedicado que as mulheres dedicam na quinta-feira, mas também no domingo agora com os homens, que nós conversamos hoje de manhã até, que daqui a pouco nós vamos pegar esses 2 focos e colocar juntos, né? E a igreja começar a queimar de uma maneira mais intensa na presença do nosso Deus. Quantos acham que isso aí vai ser bom? Vai ser útil? Então perguntemos para nós mesmos: o Espírito Santo está queimando em minha vida a ponto de me fazer brilhar? O Espírito Santo está queimando em minha vida a ponto de me fazer brilhar? Estou brilhando e exalando o bom perfume, o incenso de Cristo em minha vida? É uma pergunta, uma oportunidade para nós respondermos. Agora não olhe para mim, olhe para você mesmo. Eu estou olhando para mim
mesmo nessa hora. Estou me perguntando: o Espírito Santo está de fato queimando em minha vida a ponto de me fazer brilhar? Estou brilhando e exalando o bom perfume, o incenso de Cristo em minha vida? Talvez queiramos estabelecer como propósito para nós mesmos queimar e brilhar na presença de Deus e de todos os que nos veem. E eu pergunto nessa noite: quantos de nós queremos brilhar na presença de Deus e de todos os que nos virem, todos os que olharem para nós, possam ver assim: está brilhando algo diferente nessa vida, tem algo diferente. Irmãos, acredite nisso, acredite nisso. A presença de alguém que tem o Espírito Santo em qualquer lugar, na sua casa, na padaria, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, a presença de alguém que tem o Espírito Santo manifesta a presença de Deus. A pessoa que está lá e tem o fogo na sua vida, esse fogo vai ser percebido. Interessante que a Bíblia diz que as boas obras fazem com que as pessoas glorifiquem a Deus. Irmãos, essas boas obras não é uma coisa extraordinária, diferente ou fantástica. Não, é o nosso viver diário. Pequenas situações e oportunidades em que transparece a presença de Cristo nas nossas vidas. Às vezes você olha só para uma pessoa e cumprimenta: olá, como vai? Está tudo bem com você? E essa pessoa sente a presença do Espírito Santo, ela nem sabe o que está acontecendo, mas ela sentiu algo diferente, porque você está transbordando do Espírito Santo. Você tocou naquela pessoa e você está transbordante, queimando na presença do Senhor. Está prevalecendo em você a presença do Deus vivo, e aquela pessoa então se comove. Diversas oportunidades que não só eu, mas tantos irmãos têm de estar em algum lugar, estar conversando com alguém, de repente, talvez um garçom, irmãos, viajando, paramos no restaurante, íamos pregar em algum lugar, e paramos no restaurante. O garçom vai servir o prato. O senhor é cristão? Não, o senhor é cristão, né? O senhor é crente, não é? Irmãos, eu virei para ele e profetizei para ele. Eu disse para ele assim, eu dei uma palavra de conhecimento. Eu disse assim para ele: você está afastado da igreja há algum tempo, meu querido, e Deus está dizendo que é hora de você voltar. Pronto. Pronto. Esse rapaz ficou emocionado, as lágrimas marejaram os olhos dele. Imagina ele trabalhando, servindo como garçom, na hora do trabalho, isso acontecendo. Aí ele diz assim: essa semana eu estou voltando. Uma moça também serviu no restaurante. Olha, também no restaurante. Irmãos, o restaurante é um lugar maravilhoso para você profetizar. Tem muita gente. E a garçonete, ela dá uma moça também servindo. Ela veio serviu simpática. Olá, tudo bem? Vocês querem? Nós vamos pedir tal coisa, assim, assim, sabe? Eu quero isso, isso aqui. Deus está dizendo para mim que você é conhecida como Pimentinha. Deus está dizendo para mim que você é conhecida como Pimentinha. Como é que o senhor sabe? Porque o Espírito Santo me falou. E falou que essa Pimentinha está afastada dos caminhos do Senhor.
teu Deus. Eu vou falar do meu pastor. Não são tantas situações em que você está queimando com a presença do Espírito Santo. Você não tem mais nada na sua mente, nos seus sentimentos, do que a presença do Deus vivo. Você está fazendo a obra do Senhor, você está lá por um motivo. Deus estabeleceu você como lâmpada. Ele quer que a luz brilhe na sua vida. Se a sua vida está dedicada, a luz vai brilhar. E vai acontecer isso naturalmente. Não é que você entrou lá hoje, eu vou dar uma palavra aqui, hoje vai transformar as vidas. Não, você não vai transformar nada. Você só vai brilhar. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra na vida das pessoas. Você só vai ser uma lâmpada acesa. A lâmpada acesa faz diferença. Assim como o sal faz diferença na comida. Precisamos ser luz no mundo, sal da terra. Faz diferença na vida das pessoas. A pessoa pega, põe uma garfada de comida, a carne está bonita, está dourada, mas você dá uma garfada de comida, coloca o sal, fica saborosa, fica gostosa, agradável de comer. A vida de um cristão, precisa ser uma vida agradável. Para aqueles que sofrem, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão desesperançados, e uma vida que incomoda, para aqueles que estão contra o Evangelho, perseguindo a igreja, incomoda. Por isso nós somos presos, torturados e mortos, se estivermos num lugar onde a impiedade prevalece, onde a impiedade governa. Se há dúvidas ou insatisfação em nossa alma com a nossa própria vida espiritual, talvez precisemos do terceiro lugar onde há fogo no templo de Deus. Tem lá o candelabro, tem lá o altar do incenso, mas talvez nós precisemos do terceiro lugar onde há fogo no templo de Deus. Será esta uma hora propícia para dedicarmos nossas vidas no altar do sacrifício? Para que alguma coisa que precisa ser queimada hoje, olha aqui para mim, irmão, alguma coisa que precisa ser queimada hoje na tua vida, e não exista mais na sua vida, saia da tua vida. Aonde é o altar aonde nós precisamos ir? A cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o altar do sacrifício, e nos deixarmos queimar, nos deixarmos crucificar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos dá a mensagem na palavra de que não somente Ele foi crucificado, mas todos os que creem nele são crucificados com Ele e já não pertencem a este mundo, estão nas mãos do Pai, estão nas mãos do Deus vivo, e tem o Espírito Santo, nasceram de novo, saíram do reino das trevas e passaram para o reino da maravilhosa luz de Deus, saíram do ostracismo, do desconhecimento, e agora são reconhecidos por Deus como seus filhos amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se há pecado na minha vida e na sua, é hora de ir para o altar do sacrifício, pedir perdão a Deus, para o Senhor, agora chega, agora eu quero rededicar a minha vida ao Senhor. Glória a Deus. Alguns desse lugar estão com o seu coração, primeiramente, defensivos, na defesa, para não tomar totalmente essa palavra para si, mas não tem como fugir, porque tem alguma atitude que nós precisaremos tomar, que você precisará tomar, que você vai precisar tomar uma decisão, porque sabe que está fora da vontade e do plano de Deus para a sua vida pessoal. Algo que não está dando certo, não está casando com o propósito de Deus para a sua vida, e que você vai precisar deixar no altar queimado lá, feito cinza, para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Muito bem. O altar do holocausto
se sacrificava o cordeiro como lembrança dos pecados. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, morto por nossos pecados, e que tira o nosso pecado. Tira o nosso pecado. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu profetizei para duas moças uma vez. Duas moças lá em Taboão da Serra. Elas eram muito amigas, estavam sempre juntas. Elas tinham a mesma dedicação, o mesmo desejo de servir a Deus, a mesma alegria, o mesmo ânimo de estarem na presença do Senhor, louvando e adorando. Fazia gosto de ver. Duas moças, bem jovens ainda, seus 15, 16, 17 anos, eu vi elas crescerem, eu as conheci desde pequeninas, algumas delas, uma delas desde praticamente quando ela nasceu. Ela tinha 2 aninhos. E elas cresceram na igreja, cresceram na nossa frente. Irmãos, uma delas, uma vez eu dei uma palavra para as duas, elas estavam juntas, eu chamei as duas e falei assim: olha, o Espírito Santo está me dizendo um propósito missionário, um propósito nas suas vidas e uma completa entrega nas mãos do Senhor para fazer a obra de Deus. Há um propósito do Senhor para vocês, ministerial, muito forte. Não percam a rota, não percam o rumo. Vocês vão chegar nesse propósito, em nome do Senhor Jesus. As duas choraram ao mesmo tempo, juntas. Elas sabiam disso. Deus já tinha falado com elas. Uma delas casou-se com um jovem que veio a ser pastor. E os dois estão servindo na igreja agora. Ela se casou com ele e foi para a igreja onde ele está até hoje. E ele foi ordenado pastor depois do casamento. É um líder, é um pastor de música dessa grande igreja lá em São Paulo, uma grande igreja lá em São Paulo. A outra perdeu a direção e casou-se com uma pessoa errada. Um homem que, ao final de contas, depois de conquistá-la, depois de casar com ela, revelou a sua verdadeira identidade. E hoje ele se confessa ateu. Tiveram 2 filhos, se separaram. Ela está morando na casa dos pais com os 2 filhos, e ele já casado com uma outra pessoa. É bom queimar agora, precisa ser queimado. Antes que seja tarde. Jesus morreu por nossos pecados. Façamos nesta oportunidade uma festa de dedicação. A festa de... Lê para mim isso aí, eu não estou entendendo bem o que está escrito ali. Festa de... Chanukah. Ou pode dizer também Hanukkah, que é um nome hebraico, né? Quando a gente fala o nome, a gente não fala igual eles de jeito nenhum, é muito difícil. Essa festa é uma festa das luzes, uma festa da dedicação, uma festa da inauguração, mas no sentido de uma reinauguração, e uma festa do fogo, porque tem luz. Irmãos, prestem atenção nessa história. Durante o tempo em que Deus se calou e não havia profeta em Israel, no período chamado interbíblico, que vai desde que foi terminado o livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, até João Batista. João Batista foi o próximo profeta depois de Malaquias. Antes, nesse período, foi um período de cerca de 400 anos, não houve voz profética em Israel.
O diabo tentou destruir completamente a adoração ao Deus vivo através da influência do helenismo no mundo. Helenismo significa viver como os gregos. Dá para colocar uma frase de cada vez, não dá, Luana? Não dá? Está tudo um bloco só? Helenismo significa viver como os gregos. Espiritualmente significa moldar-se ao mundo, ou viver como o mundo vive, estar aliançado com o mundo, ou com pessoas que estão no mundo. Nós não aliançamos com pessoas que estão no mundo, que não têm Cristo. Nós nos aliançamos com aqueles que têm Jesus. Aliás, essa aliança não depende de mim e de você, depende do sangue do Cordeiro. Porque com essa pessoa que está no mundo, o nosso propósito é ganhá-la para Jesus Cristo, nada mais do que isso. Antíoco Epifânio, que era o imperador grego que dominava o mundo da época, introduziu no templo de Jerusalém o sacrifício de porcos e chegou a passar fezes deste animal nas paredes do templo. Mas havia um foco de resistência de judeus, a família dos Macabeus, que não se conformaram com essa profanação. Quando viram a profanação no templo de Deus, diga aqui comigo, por favor, diga com convicção, eu sou o templo do Deus vivo. A palavra diz que nós somos templos de Deus. A igreja como um todo é templo de Deus, e eu individualmente, habitação do Deus vivo. Eu tenho a arca da aliança dentro do meu coração. Então, esses servos de Deus, esses crentes em Deus naquela época, irmãos, ficaram indignados com aquela situação, falando: não é possível. O templo onde nós adoramos a Deus, nós sacrificamos ao nosso Deus, entregamos os dízimos e as ofertas, as primícias das nossas vidas, profanado dessa maneira, com fezes de porco passava nas paredes. Nosso primeiro passo, irmãos queridos, é não aceitar o que é mundano, o que é deste mundo, o estilo de vida deste mundo, e tomar consciência e tomar posse de que somos em menor número, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é uma palavra que o Senhor Jesus Cristo pessoalmente falou: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O próprio Espírito Santo. Tudo bem? A Bíblia diz em 1 João: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Que aliança há entre aquele que está nas trevas com aquele que está na luz? Não há aliança. A primeira lição do Casados para Sempre, né? Aliança, os casais vão se lembrar, já se lembraram até. Os Macabeus não só venceram o exército de 40.000 soldados que Antíoco Epifânio mandou para combater contra eles em Jerusalém, com apenas 6.000 homens. Com apenas 6.000 homens. Irmãos, 40.000 dividido por 6, estou fazendo a conta aqui agora, é igual a 6.666. 6.000, né? 6.000, perdão. Está errado.
Calma lá que eu vou fazer a continha aqui. 40 mil dividido por 6 mil é igual a 6,5. Cada soldado de Israel lutou contra 6. Teve situações de Israel que a proporção era muito superior. Lembra lá dos 300 de Gideão? É missão para nós também. Os 300 de Gideão, sabe contra quantos soldados eles foram lutar? 130 mil. 120 ou 130 ou 140 mil. Mais do que 120 mil, com toda certeza. 300 contra... E o que eles fizeram na hora da luta? Eles quebraram um vaso, tocaram uma corneta e levantaram uma tocha. E Deus arrepiou o exército inimigo. Aqui, eles entraram em luta corporal contra 40 mil homens e venceram a batalha. E aí o que eles fizeram? Promoveram a restauração do templo de Deus. Começaram a limpar tudo, consertar as portas, estava tudo quebrado, estava um lixo. Eles consertaram tudo, deixaram tudo brilhando, poliram, limparam, consertaram a regra de madeira, repuseram os utensílios, cada um no seu lugar, e foram para reacender o candelabro de ouro. Parece que com o alcalino incenso eles não tiveram problema, mas o candelabro de ouro havia um problema lá. Havia pouco azeite consagrado para acender a menorá, que é o candelabro. Só dava para um dia o azeite. O que acontece? Qual o problema? O problema é que levava 8 dias para preparar o azeite. Era um azeite especial, tinha uma forma especial de preparar. Está escrito no Antigo Testamento, a maneira de preparar o azeite tinha que ser daquele jeito, para colocar lá na menorá, lá no candelabro, para poder acender as lâmpadas. Aí eles disseram: o que nós vamos fazer? O que faremos agora? Há uma urgência de acender o candelabro, há uma urgência de queimar na presença de Deus. Há uma urgência de que eu volte para os caminhos do Senhor. Há uma urgência de que eu abandone aquilo que está me afastando de Deus. Como é que eu vou me dedicar a Deus? Eu sei que tem esse negócio acontecendo aqui na minha vida. Eu estou fazendo isso, falando aquilo, bebendo aquilo, fumando aquilo outro, etc. A minha luz é tão pequenininha que não vai valer a pena. Qualquer soprinho nela vai acabar apagando de uma vez. Irmãos, Deus não vai apagar. Deus não vai soprar. Deus vai derramar azeite. O que eles fizeram? Irmãos, eles acenderam a lâmpada assim mesmo. Vai durar um dia de duro, mas nós vamos acender e vamos começar a preparar. Como que tinha? Entrega a tua vida do jeito que ele está. Resolveram adorar ao Senhor ao menos por aquela noite. Começaram a trabalhar na preparação de nova quantidade de azeite, o que demoraria 7 dias, mais 7 dias. Como manter a lâmpada acesa se o azeite só dava para um dia? Através de um milagre, através de uma ação de Deus. Qual é o nosso caso? Qual é o seu caso? Qual é a sua situação hoje? A questão é se eu tomo a decisão ou não de me apresentar diante de Deus para que o fogo comece a queimar de novo no meu coração, na minha vida espiritual. O que eu quero? O que você quer? Irmãos, a memorar nas celebrações dos judeus, entre as celebrações existe uma festa chamada festa de Hanukkah. E eles fizeram um novo candelabro para festejar essa experiência ocorrida lá com os macabeus. E já faz
mais de quase 2.200 anos, cerca de 2.200 anos que essa festa acontece em Israel. Nessa festa eles acendem este candelabro, que é o Chanuká, que ao invés de 7 lâmpadas, tem 9 lâmpadas, sendo que a lâmpada do meio é chamada de Shamash. E Shamash quer dizer servo. Uma lâmpada que é a lâmpada serva. E as outras 4 lâmpadas significam os 8 dias em que a lâmpada, que era para durar só um dia, permaneceu acesa. O primeiro dia, que só duraria uma noite, só duraria até o final, até a manhã seguinte. E depois, mais 7 dias. O candelabro queimou por 8 dias. Eles acabaram de fazer a festa de Chanuká em Israel agora, recentemente, se eu não me engano, esse mês ainda. Eles pegam o candelabro, colocam na janela. É na janela que colocam o Chanuká. O nome do candelabro é Hanukkah. Hanukkah, eu não escrevi aí, mas é esse o nome. Coloca o candelabro no primeiro dia. A única vela que está acesa é a vela do meio, que é a vela serva. Eles acendem a primeira vela no primeiro dia. Colocam lá a lâmpada serva, as outras 7 ficam apagadas. No segundo dia, eles acendem a segunda lâmpada, e assim por diante, até o 8º dia. A lâmpada fica na janela. Por quê? Porque eles querem que a lâmpada ilumine dentro da casa e ilumine para as pessoas que estão na rua também passando lá. Eles não sabiam que Jesus Cristo, que o servo sofredor de Jeremias, de Isaías, o servo sofredor de Isaías 42, Isaías 53, seria o Cristo vivo que nasceu em Belém. Eles não sabiam. Eles estão celebrando, irmãos, algo que eles não sabem o que é, mas nós sabemos que nós devemos queimar como lâmpada todos os dias. Se você pegar como base o número 8, o número 8 tem o simbolismo de eternidade na Bíblia Sagrada, assim como o 7 tem o significado de perfeição. Jesus Cristo foi acrescentado ao número 7 para ser um 8, que é o dia da eternidade, o tempo da eternidade. De maneira que está sendo proclamada uma mensagem aqui que Jesus Cristo, o servo de Deus, veio e ateou fogo nas nossas vidas através da vinda do Espírito Santo. E todos os dias Ele está acrescentando esse fogo àqueles que buscam a Ele com dedicação, com rededicação. Todos os dias Ele está acendendo as velas, todos os dias está acendendo as luzes, as lâmpadas, as nossas vidas, até o dia da eternidade, quando jamais precisaremos nós de novo ter o temor de que não brilhemos na presença do nosso Deus. Muito bem. O candelabro da Chanuká, o Hanukkah, está aí. Pensei que tinha esquecido. Tem 8 lâmpadas. A do meio tem o nome de Shamash. A Bíblia diz em Isaías 42: Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz das ruas, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que está fumegando, mas ainda não consegue pegar fogo. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. Não sei qual é o nível do fogo que está na minha vida, na sua vida. E eu quero até que Deus diga para mim o tempo todo: olha, o seu nível de fogo é esse aqui, está precisando de mais azeite. Mas talvez eu esteja hoje como um pavio que está fumegando, mas não está pegando fogo de fato. Ele diz que não vai apagar. O Senhor Deus diz que não apaga, não. O sopro dele vai acender o fogo, o azeite dele vai sustentar o fogo.
irmãos compreendem isso? Muito bem. Nós vamos adorar e buscar a Deus com o que temos. Vamos investir no que temos hoje, com a motivação de ficar firmes. Vamos reivindicar e inaugurar o templo da nossa vida de novo. Reinaugurar o templo da nossa vida ao nosso Deus. Mesmo que a época da sua vida seja um tempo vazio, um tempo de culpa, de esfriamento, deixe Jesus tocar agora em sua vida e acender você. Eu digo a você uma coisa, irmãos, eu pensei que eu tinha perdido completamente o fogo de Deus há muitos anos atrás. Mas um servo do Senhor entregou uma Bíblia na minha mão, aberta no Salmo 89, e falou: leia exatamente aquilo que eu estou mostrando para você. E colocou a Bíblia assim, de frente para mim, colocou a Bíblia na minha mão e apontou o dedo. E eu li ali na palavra do Senhor: se o meu servo se desviar da minha lei, se o meu servo se desviar da minha lei, eu o disciplinarei, mas não retirarei dele a minha bondade, e nem desfarei dos meus lábios proferiram a seu respeito. A promessa de Deus continua firme na sua vida. Ela não vai se extinguir. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Você vai pedir o fogo de Deus sobre o seu corpo e vai ver o Senhor lhe dar muito da sua santa presença. Vai ver o milagre do nosso Deus. Por isso, rededique agora mesmo a sua vida na presença do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus. Eu só queria orar com você. Se você entende, irmãos, que você precisa de uma dedicação da sua vida, uma rededicação da sua vida, hoje você vai fazer o gesto de vir até aqui à frente e ficar aqui. Mesmo que você faça parte do ministério de louvor. Se tiver alguém do ministério de louvor, não cante, fica aqui na frente para receber oração. Em nome do Senhor Jesus. Mas se você entende que essa palavra tem alguma coisa a ver com a sua própria vida, você vai sair do seu lugar hoje e vai vir aqui e nós vamos orar por você. Vamos todos ficar nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, aqui estamos nós e todos aqueles que queremos rededicar a nossa vida na tua presença. Os pastores vão orar por vocês. Todos nós oraremos. Espírito Santo, vem, Senhor, vem, Espírito Santo.
Amém. Graças a Deus, irmãos. Estamos chegando ao encerramento desse culto. Desejamos que Deus abençoe os irmãos para correr essa semana. Quem deseja uma semana de riqueza e de vitória, de alegria e de realização? Todos, né? Todos desejamos. Então, põe a mão no coração. Eu vou estar dando uma bênção. Senhor, dê uma semana de bênção, de vitória, de alegria na vida dos teus filhos, Pai. Guarda cada um, Senhor, no trabalho, no trânsito, no automóvel, oh Deus, dentro do comércio, oh Deus, se alguém tem que fazer algum exame, se alguém tem causa na justiça, oh Deus, se alguém tem ainda qualquer dificuldade, Senhor, que precisa ser resolvida, oh Deus, que seja semana de grande bênção, Senhor. O diabo já caiu por terra, Senhor, e a tua mais rica bênção está já, Senhor, preparada para cada um dos teus filhos. Aleluia! E assim todos nós nos alegraremos, ó Pai, e daremos louvores e louvores ao nome santo do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, não apenas hoje, mas por todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus.